Sejam bem-vindos ao podcast Nos Detalhes. É um prazer estar aqui no Clube Casa Podcast, uma produção incrível que a gente está produzindo, diversos episódios e cada vez trazendo pessoas para contar sua história. E eu, Thiago Sodré, CEO do Clube Casa, tenho a missão de apresentar e conduzir o podcast Nos Detalhes. E basicamente é um bate-papo com amigos empreendedores que têm histórias de resiliência incrível e que trazem soluções e ferramentas para melhorar o dia a dia dos empreendedores do nosso mercado. Então, às vezes, tem gente no mercado, muitas das vezes não tem, mas o que a gente quer discutir é essa reflexão sobre como a gente pode melhorar um pouquinho cada dia. E hoje, nos detalhes, a gente vai falar muito sobre atendimento, sobre como melhor fazer a gestão de atendimento do seu cliente, como melhorar a experiência do usuário e como você trazer de uma forma centralizada mensagens, voz, todo esse mundo. Só para você ter noção, estou aqui hoje com Genefleets, fundador da G4 Flex, que é uma plataforma que integra todo esse mundo de voz e mensagens. Ele me passou um dado aqui que eu achei incrível. Em torno de 1 milhão de mensagens passa todos os meses pela plataforma dele. Ele presta hoje serviço para diversas empresas a nível nacional. E aí eu vou perguntar um pouquinho aqui e trazer não só sobre a história, mas também sobre as soluções para a gente aprender sobre como melhor atender nosso cliente e centralizar essa informação. Genefleets, obrigado. Você é um super amigo. A gente, o ano passado, esteve junto diversas vezes. Aí a gente teve a oportunidade. E para mim, estar recebendo você aqui na casa do Clube Casa é um enorme prazer. Obrigado mesmo. Você vir lá do Ceará, Fortaleza, para os nossos estúdios aqui do Clube Casa Design. Pô, maravilha, Thiago. Também a recíproca é verdadeira, né, cara? Uma satisfação enorme estar aqui, podendo compartilhar com você, que também é um empreendedor aí, percorre esse caminho já há um tempo, igual a gente, há várias pessoas que devem estar nos ouvindo agora, nos assistindo aí nesse podcast. Então é uma satisfação muito boa também poder estar aqui contigo, falar disso. Realmente um ano bem legal que a gente teve aí compartilhando ideias, né, aprendendo juntos e compartilhando experiências juntos. E hoje aqui a ideia é essa, poder contribuir o máximo que puder com a galera que está sempre acompanhando o podcast do Clube Casa aí. Contar um pouco da nossa trajetória, que com certeza muitas pessoas vão se identificar com isso também. A gente diz às vezes que é parecido com mãe, né? Só muda o endereço, mas cada um na sua batalha, no seu dia a dia. Com certeza, a gente escutando a trajetória dos outros, a gente aprende bastante, traz um pouquinho, se identifica, e é isso aí, vamos papear e vamos compartilhar esse conhecimento mútuo hoje. Não, o que é muito bacana, eu queria começar para, assim, é legal ir no início ao ponto para as pessoas entenderem a dimensão. A G4 Flex, ela é uma plataforma hoje que integra diversos canais. Perfeito. E você consegue fazer uma automatização, chatbox, tá super em alta isso hoje, né? Isso. Mas antes disso, antes da gente entrar na solução, uma das coisas que eu sempre pergunto é muito sobre a parte biográfica, a resiliência. E, cara, você me conta umas histórias às vezes, então você começa lá, se fosse São Paulo seria Telesp, né? Eu nasci nesse universo, cara. Lá no Ceará é Tele-Ceará, é isso? Seria Tele-Ceará, e assim, eu brinco, né, que eu digo que às vezes é a vantagem e a desvantagem de você ser meio dinossauro, ou seja, você tem muita história para contar, né? Então eu nasci no mundo de tecnologia, claro, me formei na escola técnica lá atrás, né, em 1985, né? Talvez uma galera que tá ouvindo a gente aqui nem nascido era, né? Fica tranquilo, eu nasci em 90. Aí, ó, então o Thiago tinha 5 anos quando eu estava terminando a escola técnica. E aí depois entrei nesse mundo, né? Para quem também não conhece, assim, o mundo das telecomunicações no país, no Brasil, ele era bem baseado no modelo, né, americano e um pouco europeu também, que tinham assim várias telas, né? Então a gente tinha uma hold nacional que era a Telebrás, ainda tem até hoje parece, mas cada estado tinha a sua empresa de telecomunicações. Então era Telesp aqui em São Paulo, Telerge, Telemig, Teleceará, Telesc, né? Então cada estado tinha. Então eu nasci nesse mundo, né, da Teleceará. E aí vem a raiz de tudo, que assim, hoje é muito fácil eu olhar e assim, putz, eu sou um empreendedor, consegui construir empresa e tal, mas você olha o seu passado e você vê que a veia empreendedora, ela já estava lá, cara. É claro que quando a gente é mais novo é difícil identificar isso, hoje é mais fácil. E tem, assim, nesse mundo do despertar para o empreendedorismo, na literatura também você encontra muito isso, de dizer assim, pô, você empreendeu
por oportunidade ou por necessidade, Certo. né? Eu me considero que eu fui um empreendedor por oportunidade, né? E aí foi construindo esse caminho. Então entrei nesse negócio das telas, fui ali a coisa meio nerd ou o cara da tecnologia, né? Porque era uma tecnologia, mas não era um digital, né? Perfeito. Porque eu esses dias estava num bate-papo, é isso, né? Porque tem os nativos digitais, que é essa galera que já nasceu Já nasceu. e já vai colocando pro lado do celular, mas tem a galera que teve que traduzir, que tem o digital como uma segunda língua. E às Perfeito. vezes a sensação que nós temos de fora, quem já vinha do mundo tech já teve muita facilidade. Mas muito pelo contrário, né? Porque era um tech Isso aí, hardware, né? isso. Era um outra esfera do que é tecnologia, né? Perfeito. E eu sou a prova viva disso, né, cara? Assim, eu trabalhei tendo que, se eu for falar techniquez aqui, mas assim, eu trabalhei tendo que pegar um ferro de solda e abrir o equipamento lá e trocar um componente com um ferro de solda. Hoje Que é a programação das antigas, isso, basicamente. isso aí vai evoluindo para programação, né? Para chegar e escrever um programa de computador hoje, que agora é até o hype aí de IA, tá uma nova revolução que está acontecendo, né? Que talvez até para programar você vai Sim. só fazer algumas perguntas e uma inteligência artificial vai escrever o código para você, já está bem nessa linha. Mas assim, essa dificuldade que você fala, ela é real. Eu me coloco nessa prova viva disso. Assim, você vai acompanhando a mudança histórica, você vive algumas mudanças dessas que, para quem já nasce ali, é bem tranquilo, o mundo celular, ou né, visão de celular. Mas, cara, como é que era isso antes? Como é que eu migro? Como é que eu vim migrando desse negócio, né? Então, sair do mundo das telecomunicações, entrar no mundo da programação. O lado bom também é que você conhece muito por dentro a coisa, né? Como é que foi essa evolução histórica, né? Então a gente nasceu aí nesse mundo das telas, ou seja, no mundo da voz, né? E se a gente já der aqui um pulinho para essa coisa do atendimento, ou seja, como é que funcionava o atendimento das empresas em 1990? Era voz, cara. Então, assim, era pegar um telefone, eu quero falar com a empresa X, eu pego o telefone e ligo para essa empresa. Claro que aí traz um monte de problemas, né, e desafios a vencer, que é onde a gente foi se especializando nisso. E esse mundo aqui que a gente fala da mensageria, ou dos chatbots, ou dos voice bots, né, isso é mais de 8, 9 anos para cá, principalmente no Brasil, né, isso foi até, apareceu antes, mas esse hype, se a gente colocar essa palavra aí em inglês e dizer assim, ó, essa onda, esse oba-oba, em cima de tudo isso, é mais de 8, 9 anos para cá que isso tomou um corpo e, claro, o WhatsApp hoje ele acaba sendo aí um mandatário quando a gente fala nessa coisa de mensageria, de trocar mensagens, mas como é que isso é no mundo corporativo, né? A gente está tão acostumado no Sim. nosso dia a dia, o meu WhatsApp com o do Thiago, os grupos da família, o grupo não sei de quê, do curso que eu faço, para achar uma empresa ali, então tem muita coisa que a gente pode aprofundar e melhorar isso com essa visão corporativa, né? Para você que é empreendedor que está ouvindo a gente aqui agora, como é que eu melhoro esse Se eu aspecto? centralizo, como é que eu crio histórico, como Perfeito. é que eu crio, entendo se foi bom, se foi ruim, se as Você, pessoas que estão no front estão falando fazendo o direcionamento certo. É toda a gestão, né, da informação ali, né? isso. E aí, se eu pegar novamente, historicamente, isso, trouxer primeiro para o mundo da voz, né? Isso também já estava chegando num patamar bem legal de gestão. Se eu uso só a voz, a telefonia para fazer tanto as minhas que a gente chama, né? Os meus relacionamentos com os meus clientes receptivos e ativos, como é que eu faço a gestão disso, né? Onde é que está? Se eu quero ter ali um range das gravações que para saber como é que está o meu atendimento, como é que está esse relacionamento, o que que o cliente tem cases bem interessantes, Thiago, que assim é, eu sou a pessoa do seu back-office, né, da sua área de atendimento, diz assim, putz, cara, o cliente que ligou aqui, o cara super ignorante e tal. Pô, é mesmo? Deixa eu escutar essa gravação, como foi. E às vezes o operador, realmente, a pessoa que está ali atendendo, ela tem razão. Né? Assim, tem que dar aquela respirada para aguentar certas intempéries, né, que quem está do outro lado fala. Mas aí como é que você faz a gestão disso, para saber quem que está ali falando a verdade? Ou então, putz, minha área de atendimento, quando ligam para mim aqui, em média eu demoro 5 minutos para responder, para fechar aquele atendimento. Então, você vai tendo aí uma evolução da gestão, né, de como você como empresa se relaciona com esses seus clientes muito melhor. E, claro, tem que ter uma plataforma para isso, aí onde cai, né, na história da G4 Flex, do que a gente veio fazendo, nascemos nesse mundo de voz. Mas eu queria voltar só um pouquinho ainda, Thiago, eu sei que a gente está indo para essa linha da plataforma em si, mas, assim, deixar essa coisa do empreendedor, né, do espírito empreendedor, que eu acho bem legal no Clube Casa também, tanto na sua figura, como a gente sabe que uma boa parte
as pessoas que estão ligadas ao Clube Casa, né, tem esse viés, né, mesmo que você seja um arquiteto ali, você é um empreendedor, Sim, né, tanto é que nós lançamos o livro Arquiteto Empreendedor, pronto, ou se eu sou uma loja, né, também você... porque as pessoas se veem muito como atividade fim, né? E Isso, você vê arquitetura, contabilidade, diversas atividades que têm algo técnico, eles se veem muito mais como técnico do que como empreendedor. Mas se você for ver, 2/3 de tudo que eles fazem é igual. É perfeito, negociação, é prospecção, é gestão e liderança, cultura. legal. E aí a terceira parte do que eles fazem é atividade fim, que é projetar uma casa, é fazer um balanço se for contador, e é fazer ali a troca de um dente se for dentista, né? Legal. Mas eu acho que você tá falando isso sobre o empreendedor, mas você foi muito tempo intraempreendedor, né? Porque você Isso, trabalhava numa empresa isso. gigante, Cara, mas esse esse ponto intraempreendedorismo ele te trouxe muita força, né? esse ponto é muito legal, assim, reforçar ele, que hoje você, né, que está nos ouvindo aí, você está numa empresa, né, ou num escritório, ou numa coisa, e você não se acha empreendedor e às vezes você é, como eu falei um pouco no início, né? Para mim hoje está mais fácil por esse percurso histórico, você olha lá para o passado e vê assim, a frase do Steve Jobs, que é bem famosa, você só vai conectar os pontos olhando para trás, né? Exatamente por isso, quando você olha, putz, cara, a veia empreendedora já estava lá. Então, primeira dica para quem, né, tá aí nos ouvindo e nos vendo, assim, cara, dá uma olhada hoje o que você faz na empresa que você está. Ah, é um escritório de arquitetura, que seja assim, o que é que você faz nesse escritório? Pode ter certeza que você tem atitudes empreendedoras muito fortes aí, sem necessariamente você ser dono de um negócio. E isso eu trago para o meu cenário. Então, quando eu estava lá nas telas, né, eu ficava olhando assim, eu usava uma estratégia minha que eu falo assim, que são os meus dogmas ou os meus mantras, né, ou os meus gatilhos mentais, que é mais recente, né, os gatilhos mentais e tal. Até eu brinco assim, cara, ó, isso não está no livro do Max Gehrig, pode até estar, mas está na minha história. E assim, olhar e ver assim, cara, putz, já estava lá a veia empreendedora. Quando, por exemplo, eu estou trabalhando num setor e eu olho assim, cara, eu já aprendi tudo que eu podia desse setor. Eu vou falar com o meu gestor, com o meu gerente, vou dizer, cara, eu quero trocar de setor, eu quero ir para aquela outra área e vai agregar para mim. Eu fiz isso literalmente dentro do universo de tela, que era uma coisa bem tradicional, depois privatizou e tal. Mas assim, como é que hoje, dentro do seu cenário, você está fazendo algo dentro da sua empresa e você olha assim, cara, aqui já deu, estou no piloto automático. É bem difícil a gente, mas quando você incorpora essa visão dentro de você, esse empreendedor começa a aflorar de uma forma, cara, que é muito forte, né? Então, olha hoje o que você está fazendo, e aí eu costumo fazer uma brincadeira que é assim, vamos supor que o Thiago fosse o meu chefe, né? E eu vou chegar e tá, Thiago, cara, eu estou aqui há 7 meses, estagiando, trabalhando, ou há 8 anos, que seja. Assim, Thiago, nesse setor que eu tô, cara, do caramba, bicho, aprendi muito aqui, né, trabalhando contigo, mas eu quero ir para outro setor, eu quero ir lá para o setor de finanças, que seja, porque eu quero agregar, eu quero aprender finanças. Pode ter certeza que o Thiago vai olhar para mim e vai dizer assim, cara, maluco, assim, ou eu vou demitir ele, ou então não. A primeira oportunidade que eu tiver, eu vou jogar esse cara no setor que ele está dizendo que quer ir, para a gente ver, fazer experiência. Ou seja, é o que eu digo de troca o chip, esse também é clichê de propagandas antigas, né? Mas assim, troca esse teu mindset, essa tua forma de. Se você acha que você está ali num piloto automático, você que esgotou a sua aprendizagem dentro das empresas, eu falo isso para a galera que trabalha comigo hoje. Cara, fica aqui na G4 Flex e suga até o último centavo que você puder da empresa, no sentido de conhecimento, né? Então, se você está vendo que aqui você está estagnado, vai para outra área. Esgotou aqui, cara, tá na hora de realmente sair, procurar outras oportunidades. Eu fiz isso na prática, claro, aqui é um papo mais rápido, não daria para a gente Sim. contar as histórias, né? Mas eu fiz isso na prática e isso foi me moldando para chegar até esse momento e dizer assim, e aí vem o início que a gente falou, pô, você se tornou empreendedor por quê? Na minha visão foi por uma oportunidade. Eu já trabalhando, aí eu já estava numa multinacional, né, e comecei a fazer consultorias, porque dominava uma parte técnica ali muito forte, e quando as empresas iam fazer isso, né, tinha que pagar muito caro para determinadas tecnologias que tinham na época, e eu comecei a fazer essas consultorias, ou seja, continuei trabalhando na empresa, mas fazendo as consultorias até que chegou num nível ali que eu fico, putz, cara, agora aqui eu tenho que virar uma... Eu criei esse Virou a chave. gatilho mental e eu usei a seguinte frase que foi assim, putz, eu tenho que virar um CNPJ, cara. Esse é o desafio, né? É isso, e é legal, porque assim, eu estava fazendo uma apresentação numa empresa bem grande, era até
do Banco do Nordeste, aí um cara fez uma seguinte pergunta para mim assim, Geneflix, se eu colocar o Geneflix para implantar essa tecnologia aqui no banco, cara, é, legal, até ok, mas se eu colocar uma empresa X bem famosa e grande do mercado, uma Big Tech, se der um problema eu vou lá e processo a Big Tech. Eu coloquei o Geneflix para implantar esse negócio aqui como consultoria. Se der um problema, Geneflix, o que é que eu faço? Aí eu lembro que eu brinquei, cara, e falei assim, cara, tu manda me matar, porque eu moro próximo aqui da sede do banco, mas eu saí dali, é brincadeira, claro, e eu Foi só saí uma com porrada, né? eu saí com aquele gatilho, cara, disse assim, cara, não é que os caras não me respeitam tecnicamente, eles respeitam, mas eles não me respeitam como um CNPJ, como uma empresa. Isso, é claro, o país veio se transformando, ajudou muito a história do MEI, né, que o Sim. cara já tem o CNPJ, pode tirar uma nota e tal. Mas às vezes também não adianta ter o CNPJ se ele não se comporta como? Perfeito. Se ele mistura a conta física, se ele não tem um planejamento, Aí a se ele, gente começa a entrar na se gestão, ele não tem excelente. clareza sobre quais são as alavancas de crescimento dele, porque Isso, também ter por ter, às vezes é melhor não ter, né? Porque os verdade. riscos que a gente toma todos os dias não é para qualquer um, né? É, que aí vem esses riscos, né? A gama de impostos que está inserida ali, o que você vai pagar. E essa coisa da gestão, aí agora sim, a gente já indo um pouquinho para essa coisa da gestão, é bem interessante. Eu também usava uma brincadeira bem forte. Cara, como é que você tem os dados do que você, como empreendedor, está, né, vendendo ou prestando um serviço que seja. Cara, você tem que ter em algum lugar, nem que seja. Geralmente, às vezes, tem só na cabeça. Se a gente pegar um cara que vende o carrinho de churrasquinho ou o carrinho de sanduíche que está na porta da faculdade. Aqueles cara, às vezes, ele tem a gestão toda na cabeça, de tanto ele estar ali, ele conhece cada um dos alunos, mas se isso vai aumentando, você tem que ter dentro da sua, né, gestão empreendedora, se a gente colocar assim, algum lugar que você coloque isso, pô, numa cadernetinha, anota o nome da galera que está te comprando sanduíche todo dia ali. Ah, não, já evoluí, tem um computador, cara, vai para as velhas planilhas do Excel. Ok, mas hoje não, a gente já tem sistemas computacionais assim bem São que os seriam famosos CRMs. os CRMs, exatamente. Customer Relationship Management, traduzindo, gestão do relacionamento com o cliente. Cara, quantos sanduíches Thiago é meu cliente do meu cachorrinho quente lá. Quantas vezes o Thiago comprou cachorro quente sem maionese no ano passado? Não, o Thiago comprou 10, mas ele comprou no segundo ano e começou a querer maionese. Então, são exemplos didáticos bobos, mas que você vai tirando insights. Pô, eu sei que o Thiago gosta ali de uma maionese. Se eu chegar para ele e vou colocar uma maionese com alho, será que ele não pagaria R$ 1 a mais por isso? Que vai ser mais gostoso? Hoje, É, pegando um pouco de dados assim do mercado, você já vem, um dos seus core é a parte do CRM, você conhece muito disso. perfeito. Você implementa, você está me contando que você implementa grandes soluções. Na G4 Flex é um dos braços que você faz, Perfeito. a parte forte CRM, depois era antes, mas depois potencializou a parte da mensageria e tudo Isso. mais. Mas se você fosse falar hoje para o pequeno, médio empreendedor que tem uma gestão mais tradicional, esse cara usa ou não usa um CRM hoje? Quantos por cento? Você tem algum dado aí que nos ajuda a direcionar para as pessoas não se sentirem sozinhas? Perfeito. Cara, eu te diria que se eu pegar aí as pequenas e médias empresas, eu acho que 80% não usa. Não usa. Basicamente, o CRM é a caderneta e o Ou histórico do WhatsApp, que se perfeito. ele perder porque o backup não foi feito, ele se lascou. Sensacional, Thiago. Você já deu aqui o gancho perfeito. Assim, não, pô, mas cara, eu uso o WhatsApp hoje, eu sei lá quem são os meus clientes. Tá, se eu te perguntar, se eu considerar o Thiago um cliente seu, disse assim, quantas vezes o Thiago interagiu, teve uma conversa de WhatsApp com você em maio de 2021? E isso é você começar a ter gestão. E isso que é uma plataforma de gestão de relacionamento com o cliente vai conseguir te dar. A mensageria é só um canal de entrada disso. Mas se foi a ligação telefônica, mas se foi lá um e-mail que ele te passou, mas se foi um web chat, que é às vezes aquele balãozinho que você tem lá Certo. no site que não é o WhatsApp, né? Então, são os canais de comunicação e esses canais vão gerando interações com a sua empresa. E onde é que você armazena isso? Né? Num sistema de relacionamento com o cliente. E tem uma palavrinha meio técnica para quem não está acostumado com isso, na verdade não é uma palavra, é uma combinação assim, visão 360 do cliente ou da conta, ou seja, eu entrar em algum lugar onde eu veja lá, tá, o Thiago é meu cliente, o Thiago é a minha conta. Então, qual a visão 360 que eu tenho do Thiago? O Thiago me ligou quantas vezes eu liguei para o Thiago me passou X mensagens de WhatsApp, quantas eu passei para ele, o Thiago me passou 50 e-mails, quantos eu respondi, ou seja, a partir do cliente Thiago, eu consigo enxergar. 360 é você quem está nos vendo aí, é você dar
volta completa na cadeira Sim, aqui, né? Então eu consegui visualizar tudo disso do meu cliente. E isso realmente um sistema computacional que faz essa gestão, ele ajuda muito, principalmente para você tirar insights disso, né? E usando até aí vai aprofundando, né? Se você for usar uma inteligência artificial que ela mesmo te diga, caramba, cara, ó, olha só, o Thiago sempre comprou aqui uma luz cintilante e a cada 3 meses ele comprava. E eu acabei de ver no sistema aqui que já está entrando no segundo mês e o Thiago não me comprou a luz cintilante. Então eu ativamente, oi Thiago, tudo bem, cara? A gente percebeu que foi que houve nos últimos 2 meses que você não comprou a luz cintilante e a gente viu que pelo teu histórico tu comprava, né? Você comprava com a gente. E isso vai aprofundando para esse nível de que a inteligência artificial num sistema computacional pode fazer para o seu negócio absurdamente. Às vezes, quando a sua gama de clientes ela é pequena, o seu feeling é muito rápido, você percebe isso, você já atua. Mas quando essa gama de clientes vai aumentando e você não tem um local onde você está centralizando esses atendimentos, é mais difícil você ter certo. esses insights, né? E Então eu acho que as pessoas têm uma dificuldade muito grande, principalmente por achar que existe muito custo, existe dificuldade, muita tecnologia, mas isso já está tudo na parte do back-off, né? Então, isso. você tem hoje, por exemplo, diversas plataformas que são até gratuitas, que fazem esse fluxo, Trello, tem a parte do Pipe Perfeito. Drive gratuita lá, se você consegue pagar e tudo mais, e existem plataformas mais integradas, né? Que você consegue trazer a parte também de atendimento, não só de dados, né? Isso. Então, esse panorama, ele é um grande mito. A gente conversa com empresários, é muito mais pela questão do dia a dia de imputar o dado do que efetivamente de ter ou não a plataforma. A gente, por assim, quantas pessoas têm um CRM? Às vezes, grande parte tem um CRM. Agora se pergunta, a pergunta certa não é que se tem ou não. Quem usa o CRM? E aí Perfeito. eu acho que entraria nos 80%. É isso aí, perfeito. E eu acho que o grande ponto é quando a pessoa ela dá certo, ela vende, mas ela não sabe entender as alavancas que a fizeram crescer, se ela não conhece os dados dela, tem um quê de sorte aí, né? De ter uma maré de mercado, de ter uma oportunidade, de ter ali uma insistência numa venda específica. Mas quando você tem clareza e Perfeito. você é um matemático ali da venda e do relacionamento, você consegue criar hipóteses. E eu acho que esse é o grande diferencial, que tem já se mostrado muito eficiente. A gente vê no clube, a gente atende hoje quase 500 empresas no Brasil inteiro. E se eu fosse fazer o Pareto, né? Que são. Uhum. Pareto é Os 80-20 lá. 80-20, né? Uhum. As 20 empresas, as 20% das empresas que geram Mais o resultado. maior resultado nosso. Eu já conversei individualmente com eles e quase 100% desses 20% fazem uso incrível de um CRM. Legal. E aí você vê que não é sorte, porque sorte é você vender bem um mês, você vender um bem outro mês, mas você ficar 2, 3 meses sem vender, e aí você não consegue entender da sua carteira, você não faz. Você não consegue criar cohorts, você não consegue criar agrupamentos de qual momento que sua carteira tá, você não consegue entender qual é aquele cara que você precisa funilar o fechamento. Porque é É, isso, porque a gente lembra muito daquela pessoa que fala com a gente tá mais próxima. perfeito. Agora chega no final do mês, todo mundo acredita que no final do mês é o melhor momento de É. fechar os pedidos. Sendo que às vezes você já conhece como o O seu cliente perfil, né? funciona, você já começa a antecipar as estratégias no dia 5, dia 10. E aí o Uhum. final do mês é basicamente só para você ajustar a sua carteira para o mês seguinte. Thiago, você fez eu lembrar de um case aqui legal, cara, bem interessante, assim. Quando você tem esse sistema que você vai armazenando, né, informações e conhecendo melhor esse teu cliente, né? Então, a empresa X, ela, pô, o WhatsApp é o oba-oba, né? Todo mundo, pô, lançou lá o canal do WhatsApp e tal. E a gente, isso fica armazenado na nossa plataforma, né? A gente começou a perceber lá, pô, cara, mas tá bem baixo, assim, a procura do WhatsApp, assim, de vocês, né? Do que tá no site, que tá no número. Pô, fizeram campanhas ativas, vamos dar lá as mensagens ativas para aquele grupo de pessoas que elas tinham. Pô, ainda não tá dando um resultado, né? Eu falei, cara, a gente precisa mergulhar então agora, vamos conhecer melhor esse cliente. Vocês têm dado aí, ó, a gente tem uma base de dados que a gente já coletou aqui desses 3 meses de operação, mas eu preciso refinar isso com você que conhece até o seu cliente melhor do que a gente. Então a gente começou a mergulhar mais forte, porque olha que legal, né? Num outro sistema lá, não era cadernetinha, mas eles começaram a vislumbrar e a gente chegou à seguinte conclusão, olhando isso e trazendo para dentro da nossa plataforma. O público-alvo deles eram senhoras acima de 60 anos e que, assim,
semi-analfabetas, então elas preferiam... Analfabeta funcional. Funcional era no sentido tecnológico, se eu for Certo. simplificar. Então, elas preferiam fazer uma ligação telefônica, cara. E aí, por isso que a ideia inicial do WhatsApp era tirar aquele volume de ligações telefônicas que era alto para levar as pessoas para o canal do WhatsApp. Porque, querendo ou não, Só tem um que custo, né? isso, Do exato. voice Da versus voz, mensageria, que o exatamente. voice é mais E caro. pessoas para atender, né? Assim também. Porque na voz eu tenho que ter alguém ali para interagir com Perfeito. você, né? Na mensageria eu consigo atender 3 pessoas ao mesmo tempo e tal. Mas depois de 4 meses a gente olha e fala, ó, a mensageria aqui ela vai reduzir, mas muito pouco, porque o perfil do seu cliente ele prefere ligar. Ele não tem, assim, é um louco, assim, a voz foi diminuindo, Então vamos né? melhorar a Vamos experiência da melhorar voz. da voz, perfeito. Porque Então, não é sobre... É isso, você não pode ser apaixonado pela solução, você tem que ser apaixonado pelo problema. perfeito. Isso. Porque Aí, se você é apaixonado pela solução, você quer enfiar essa solução de ó, qualquer forma. por que que tem que só usar? Caramba, isso se viu exatamente até pra gente, né, como fornecedor de soluções. Assim, caramba, olha só que legal. Assim, nesse perfil desse cliente, a gente demorou 4 meses junto com ele para entender, mas porque a gente tinha uma plataforma que estava armazenando as informações. Caramba, não, continua o volume alto de chamadas e o volume de WhatsApp tem, mas bem pequeno. Mas aí foi aprofundando e viu, não, porque o perfil das pessoas, elas querem falar com alguém, elas querem falar com alguém, né? Não, Então é esse contraponto e bem legal, assim, Geneflix, entrando e o agora... sistema que vai te dar É esse... isso que eu ia te perguntar. E aí, uma das grandes perguntas, quando eu te conheci um ano atrás, a sensação é que você precisa ter um time gigante de pessoas para atender, só empresas que têm demandas altíssimas, contratam plataformas que fazem gestão do atendimento. E aí você me mostrou por A mais B que você tem empresas que tem um atendente, empresas que têm uma demanda menor, porque você cria formas diferentes de atender super personalizada. Então, hoje, se eu sou uma empresa de móveis planejados, por exemplo, tenho lá 20, 30 colaboradores, atendo 10 clientes premium no mês, 15, não tendo uma alta demanda de... Vale a pena? Se eu sou uma empresa no nosso setor, por exemplo, de vidros, que tem lá 30, 40 colaboradores, tem uma demanda de 30, 40 pedidos no mês, tudo mais. Eu não... E se eu sou também um material de construção que atendo 2.000 pedidos no mês? Perfeito. Concorda que são demandas totalmente diferentes. Isso. Para esse empresário que ele tem uma capacidade financeira, ele tem um atendimento, faz sentido uma plataforma... porque na minha visão, antes de te conhecer, essas plataformas de gestão de mensagem, elas funcionariam muito mais para empresas que têm essa necessidade de call center. Maior, né? Aí eu queria que você agora já entrasse um pouquinho mais na solução que eu achei incrível. Nós mesmos do clube vamos começar a usar aqui para melhorar a experiência de atendimento das pessoas que entram em contato com a gente, inteligência artificial e tudo mais. Aí eu queria que você explorasse, porque eu acho que essa pessoa que tem pouca demanda de pós-venda, ele não se vê usando uma forma de centralizar os dados, né? Cara, assim, pra gente, né, que percorreu essa estrada como empreendedor, já está há mais tempo no mercado, a gente sabe que assim, é essencial ter essa gestão. Mas às vezes, assim, a empresa é pequena, vamos pegar o pequeno e menor. Tem 2 pessoas que fazem atendimento. Putz, não, cara, eu não preciso disso. Eu já resolvo aqui no WhatsApp, no meu business aqui, tem uma pessoa no meu WhatsApp que resolve ali, atende tudo. Ok, tá funcionando até um determinado momento. Mas se você quer ter uma visibilidade, uma gestão melhor de quem são esses teus clientes finais, a plataforma começa a se tornar essencial. E aí você pode começar pequeno, né? Você falou aí, né? Um exemplo só tenho 2 pessoas para atendimento. Se a gente for começar a mergulhar e entender esse teu atendimento, você vai começar também já tendo uma plataforma, automatizar certas coisas que te procuram ali, Nós só de mesmo, informação. a gente estava conversando sobre colocar toda na parte do relacionamento, do atendimento, e a gente viu que uma das partes que eu acho que vai melhor ser usado vai ser na gestão de relacionamento do financeiro. Perfeito. Então, porque querendo ou não, o financeiro tá toda hora falando com os nossos associados e centralizar essa gestão no único número, onde que todo o time do financeiro consegue criar abas de atendimento por cliente, criando todo esse histórico de conversa e tudo mais, você cria 2 coisas. Primeiro,
você ter clareza do que foi o histórico de conversa, né? Isso. E o segundo, que você dá velocidade, porque as pessoas No precisam resolver atendimento. coisas de forma emergencial e não centraliza num só WhatsApp ali que fica no bolso de uma só Se pessoa. perder o celular, né? Se perdeu o celular, É, se o celular acabou a bateria, e aí isso. você consegue usar em mais de 1, 2, até 10 aparelhos É. esse mesmo número. E aí depende dos planos. Você me falou que tem gente que usa 1.000 aparelhos, 2.000, e aí. Mas É. dá para Tem começar com umas. 5 pessoas atendendo, né? Perfeito, tem umas fotos antigas que é exatamente isso, tem lá uma bateria de celulares pregada assim na parede, que eram os WhatsApp de atendimento do pessoal, né. Tem um exemplo bem legal que eu gosto de falar também dessa coisa e é bem clássico em várias empresas que a gente atende, tanto das pequenas às grandonas, a que tem 2 atendentes, a que tem 100 às vezes. É a história do segunda via do boleto. Então você que às vezes emite um boleto para as pessoas pagarem, aí o cara quer lá, pô, me envia a segunda via do boleto que eu esqueci de pagar. Então isso é o tipo de exemplo que você consegue automatizar isso. Deixa lá IA trabalhando para você, nem cairia para um humano atender. Então, claro, aí precisa os sistemas computacionais interagirem para pegar um PDF, um arquivozinho PDF, vai lá e já manda direto. Outro exemplo mais bobo, menor ainda. Putz, não, cara, eu controlo tudo por aqui. O cara faz o Pix para mim direto e só manda lá o comprovantezinho do Pix que ele fez. Tá. Se você tem uma plataforma e você começa a armazenar isso, né? Que o cara te mandou o papel do Pix, aí daqui a 3 meses tá lá naquele monte de mensagem que você tá controlando só por um WhatsApp, às vezes só no seu celular ou em outra plataforma. Então, tanto do pequeno, né, do médio como do grande, vai ajudar tranquilo. Claro, às vezes você está um tamanho de empresa ali que você não vai ter aquele recurso, né, para pagar, mas a dica que a gente dá é isso, pô, então, cara, planilha isso no Excelzinho ou na caderneta que Sim, sim. seja, se você é um cara solitário ali, o cara do carrinho do sanduíche, né? Mas não, já é possível você fazer isso também. E até legal, assim, esse tipo de papo, né, nosso aqui e outros podcasts que a gente também participa disso, do que eu chamo do aculturamento, né, dos pequenos, médios e grandes empreendedores, né, para a utilização de sistemas, né. Claro que eu venho desse mundo de tecnologia, o que o recurso computacional nos dá de facilidade, né. Então você que, se eu pegar novamente o exemplo do cara do cachorrinho quente, anotei na caderneta, mas depois eu chego em casa e tenho um computador que seja simples, não sei, para armazenar isso, vai fazer diferença no seu negócio, porque você vai começar a olhar com mais clareza para aquilo. Então, tanto atende o pequeno, como o médio, como o grande, claro, dentro de cada um com a sua Então, possibilidade de pagamento, né? eu E os tenho. recursos que você vai explorar dentro Perfeito. Então disso. eu tenho um CRM que tá lá todos os meus clientes, eu tenho a história deles, o que eles compram de mim, eu consigo mandar o fechamento de lá, eu sei quanto que tem no pipe para ser fechado e tudo mais. E aí você consegue integrar essa parte do relacionamento e fazer essa gestão da comunicação. Perfeito. Então, basicamente, numa esfera bem simples. Então, hoje já é possível automatizar, a gente recebe toda hora, né? Às vezes, principalmente operadora, É. banco. Oi, Tem uma oferta para eu você, sou o né? Bradesco, você quer essa oferta? Aí o sim ou não. E aí, isso você chama de árvore, né? Árvore Então, de diálogo, eu de consigo atendimento. criar essas árvores de diálogos, onde que eu vou conduzindo a conversa para onde a pessoa quiser e eu vou criando uma certa sensação, não é humano, mas eu crio ali uma velocidade com empatia. E aí, se a pessoa quiser falar com um gestor, com atendimento, ela pode seguir. Perfeito. Aí, a pessoa que está vendo essa plataforma por trás, ela consegue interagir a qualquer momento e eu acho que é isso que é o mais legal, que para mim eu acho que é o game change de todo mundo. Ela consegue centralizar todas as informações para saber quantas pessoas atendeu, qual que é a média de tempo de relacionamento, aí todo final, todo fechamento de atendimento conseguir fazer um NPS, uma avaliação de 1 a 5, Pesquisa de foi satisfação, né? e Isso. isso Ou NPS. parece óbvio da forma que a gente está falando, mas existe um mundo por trás e parece que só as grandes empresas que realmente têm isso. E a solução que você está trazendo e apresentando, você consegue, assim, sem falar de valores, com menos de R$ 2.000, o cara consegue implementar uma solução dessa, só para tangibilizar um pouco. Isso que eu achei Excelente, cara. brutal. É isso mesmo. É isso mesmo. Essa siglazinha que você falou, né? Algumas pessoas no NPS, né? Network Promote Score lá, que isso foi até inclusive teste de doutorado de um cara que era assim, Sim. pô, eu queria ter a pergunta que seria bala de prata para o cara avaliar o meu atendimento ou o meu relacionamento com ele. E aí aquela perguntinha, pô,
nesse negócio que você acabou de comprar, de 1 a 5 ou de 1 a 10, quanto você daria a nota para indicar isso para um amigo seu, né? Quem anda, né, quem voa muito aí, vê que independente da companhia aérea que você tá, quando mal você pousa, já tá lá no seu e-mail a perguntinha já Que até você automatiza toda a parte do CRM com a parte do boa, envio automático de da mensagem, né? pesquisa, exatamente. No caso do WhatsApp aí, da voz, na hora que você desligar a chamada telefônica, já entra a perguntinha lá, né? De 1 a 5, quanto você avalia esse atendimento? A mesma coisa numa conversa de E é WhatsApp. isso. E Acabou. eu acho que você está desmistificando, está dando acesso aos empresários que não se veem usando uma plataforma dessa por investimento, por ser mais complexa. E eu acho que empresas como a de vocês, startups como a de vocês, Perfeito. estão conseguindo trazer muito mais clareza para o empresário, pelo menos fazer um MVP, né? Fazer o teste inicial Isso. para depois abordar ali toda a empresa. Então, para a gente finalizar, eu queria falar assim, você conhece muito sobre sucesso do cliente, você conhece muito sobre jornada, como tudo isso melhora hoje a vida de uma empresa? Você tem alguns dados, assim, de, às vezes, só de melhorar o atendimento, você viu melhorar o faturamento? Tem algum dado no mercado que ajuda na sua, quando você faz um pitch, ajuda Perfeito. a tangibilizar o quanto que a gestão do atendimento melhora o resultado da empresa? Sem dúvida. Ó, tem 2 exemplos assim mais didáticos. Eu até falei um já antes, aquela Sim, história do eu avaliei que nesse canal aqui do WhatsApp não está fluindo para lá, mas por quê? Ah, não, era o perfil do cliente. sim. Então, na hora que, por exemplo, se eu pegar esse primeiro exemplo lá, né, de otimização disso, se eu tinha lá um canal de atendimento que era de voz, que eu só conseguia atender 30 pessoas simultaneamente quando ligavam para mim. Avaliamos, fui pro canal do WhatsApp, continuei tendo problema, as pessoas ligam e continua dando ocupado, mas a gente avaliou na base que, cara, os caras não foram a maioria para o canal do WhatsApp. Então, o que você tem que fazer? Você tem que aumentar a vazão de atendimento no seu canal de voz. Então, já é um resultado assim mais concreto de que eu mexi nesse canal, eu já melhorei a satisfação do meu cliente, porque antes ele ligava e dava ocupado. Perfeito. E agora não, ele liga e alguém o atendeu. A mesma coisa se a gente vier para a parte de mensageria. E aqui é um dado médio, né? Então, médio, se a gente pegar tanto mundial como Brasil, é assim. Na voz, eu só consigo atender uma pessoa por vez. Certo. Né? Na mensageria, em média, você consegue atender 3 pessoas por vez. Então, aqui já é um dado concreto, e aí isso vai variar de empresa para empresa, num ganho de produtividade. Tipo, tripliquei a minha produtividade se eu levar para o canal de mensageria. Mas aí eu volto para o primeiro exemplo de cuidado. Você tem que avaliar bem o seu business e quem é o seu público-alvo para saber se esse resultado de produtividade, em média, a maioria vai ter esse ganho de produtividade, sim. 2 a 3 vezes para o canal de mensageria. Né? E aqui aí desdobra, né, para vários resultados financeiros, porque antes eu tinha uma pessoa para atender um único por vez, agora com uma única pessoa atendo 3. E Então, uma pergunta que tem tudo a ver com isso. Aquelas perguntas, vocês dão toda a consultoria para a pessoa fazer a árvore de conversa. Então a conversa ela vai fazer sentido e vai ser o máximo humanizada ali. Quantas pessoas que entram no chat, finaliza no chat, quantas pede para conversar com alguém precisa ser finalizado com atendimento? Você tem um percentual? tem, assim, dentro dos cases, né, do universo que a Sim. gente está acostumado a trabalhar. Né? Então, eu te diria que, em média, né, isso daí, assim, se 10 pessoas tentam entrar no site ali para falar contigo, a gente consegue automatizar em torno de 40% que nem chega para falar com o humano. Isso pode variar de business para business. Então, abrir a árvore lá, olá, bem-vindo ao Clube Casa. Ou só de, por exemplo, ser direcionado, porque isso aqui nada mais é que um PABXzão, né? Cara, Certo? eu sou mais suspeito de falar porque eu vim do mundo da voz, como a gente Isso. falou. Então, é a mesma Então, só de dinâmica. você direcionar, quantas vezes a gente mesmo, as pessoas recebem, oi, tudo bem? Aí ela fala, eu queria fazer, oi, como você tá? E você tem aquele, você perde ali em torno de 6 a 7 mensagens só para entender. Perfeito. Aí na 8ª vem, eu queria saber sobre como funciona o Clube Casa em Balneário Camboriú. E aí, às vezes 7, 8 perguntas e respostas, sendo que você já podia, oi, tudo bem? Tudo. Aqui é o Clube Casa, a gente queria te atender. Qual o que você quer falar sobre? Relacionamento, financeiro e tal. Relacionamento. Qual praça? Tal. Aí quando a pessoa apertasse Balneário Camboriú, eu direcionasse para a pessoa que atendesse. Então,
Se você multiplicar 8 vezes, por exemplo, a gente tem mais de 500 pessoas que entram em contato com a gente todo mês. Então nós estamos falando lá de 8 vezes 500. A gente já começa a falar de quase 4 mil, né? Não, 8 vezes. Isso, nós estamos falando de quase 4 mil mensagens. Eu tenho certeza que seria já resolvida. E outra, com melhor qualidade, porque não é que a gente não quer falar. Mas às vezes a pessoa tá almoçando, a pessoa às vezes tá no telefone com outra, e aí começa a dar um delay num só um direcionamento simples. É isso a solução para quem precisa de coisas simples. Então, sou um lojista. Poxa, só de você ter um número no seu site, no seu bio de WhatsApp, e quando a pessoa manda um oi, já vem lá, você quer um orçamento, você quer falar sobre pós-venda, ou você tem alguma dúvida? Só de fazer esse direcionamento já economiza muito, cara, né? Sensacional, Thiago. Tu já me ajudou muito, já deu as respostas pro... É isso, e só que isso vai além, assim, né? A gente vai, aí a gente fala, é o que a gente chama de... A empresa vai criando maturidade na utilização dessas ferramentas, né? Esse exemplo que você deu, por exemplo, o cara de Camboriú, na hora que ele der um oi, eu já sei que ele é de Santa Catarina, porque a IA pega isso. Então já podia otimizar oi fulano, tudo bem? Como tá o tempo em Santa Catarina? Se eu quisesse criar uma coisa bem humanizada. Porque você conseguiria criar uma integração com o DDD dele e já criar... E com o DDD dele, já criar uma árvore de conversa baseada no DDD dele, exatamente. Né? Ou se eu, sei lá, no Clube Casa tiver algum identificadorzinho, que é o número do sócio do cara. Certo. Então, na hora que ele entrar, a gente, né, porque vão ser vários, a gente só perguntaria, por favor, me dá o teu número de sócio. Perfeito. Na hora que ele digitou esse número de sócio, aí eu já sei quem é ele, e essa conversa toma um outro rumo, para de repente já direcionar ele direto para um humano. Já que não, esse cara aqui, o perfil, ele não quer nem ser atendido. Uma das coisas que tem me incomodado muito no WhatsApp é quando a pessoa deixa automático aquela resposta. Não estamos nesse momento disponível. E aí, quando você tá conversando com ela e tá nesse horário, toda vez que você manda uma mensagem, fica voltando. Porque é uma coisa automatizada do WhatsApp Business. Perfeito. Mas é uma automatização muito júnior, né? Porque você só trava o horário ali, né? Exatamente. E isso me incomoda muito. Eu converso hoje com quase todo mundo, é business. E aí essas pessoas sempre deixam lá. Cara, e aí quando eu falo... bem legal, Thiago, pra falar disso. Não, e toda vez que eu tô falando com as pessoas, essa mensagem vem 3, 4 vezes. Olha só o exemplo que dá pra fazer isso, a gente fez, né, num cliente nosso que é assim, 21 horas, 29 da noite, o cara dá um oi lá no WhatsApp, né? Claro, eu tenho que ter um back-office humano preparado para isso, mas 21 horas. Oi, boa noite, Thiago, né? Nosso horário de atendimento é de 8 às 18, mas aguarda um instante que daqui a pouco um dos nossos consultores vai te ligar. Bum, a nossa plataforma pega isso, dispara uma ligação telefônica pro cara que como vai... Como fosse um assistente, uma secretária. Como se fosse um cara daquela hora ali, o cara que vai fazer o atendimento vir para ele. Toca no celular do cara, quando tocar no celular do cara, a gente conecta o celular do cliente. Então, cara, vai abrindo um nível de automatização e de atendimento personalizado, assim, absurdo. Eu usava muito uma frase para nossa plataforma, para a gente, na nossa forma de ataque, assim, cara, a gente é um alfaiate tecnológico. Assim, como assim? Vou chegar ali quero um terno, só que eu quero uma ombreira maior que a outra. Como assim, cara? Tá maluco? Eu quero, porque eu quero. Eu quero no meu cenário. E aí você faz a personalização. Aí a gente faz a personalização. Um lado, às vezes, né, de crítica, e agora levando pro lado mais empreendedor, assim, putz, cara, mas vocês customizam muito, a tua empresa não é escalável. Cara, depende o nível de escala que você tá falando. É que, na verdade, a personalização para um pode virar um produto de prateleira para o outro. Então, o desafio, né, de ter essa parte de tecnologia sendo desenvolvida é você saber até onde você pode ir, porque às vezes a personalização ela só vai servir para aquele produto. E às vezes o cliente não quer pagar por aquilo. E aí não faz sentido. Maravilhoso. Bom, então assim, Genefleets cara, incrível. Eu realmente acredito muito que centralizar os dados, ter essa informação, entender esse omnichannel, né? O multicanais, chegando num só lugar e você conseguindo distribuir da forma que você quiser, realmente é o futuro ou o presente já, né? Do atendimento ao cliente. E vendo o lado hoje de vários clientes nossos que teriam uma solução se usassem ali só de colocar um link na bio, só de colocar assim no seu site uma forma de um call to action, uma forma de chamada já automatizada, mas com uma consultoria mais inteligente, não essa
não essa automatização que plug and play, né, do WhatsApp Business. Ou tão direta e estrita. Eu acho que já seria a evolução do PABX, né? Não, totalmente. Então, eu tenho certeza que ele tem o PABX lá na empresa dele, que liga lá, oi, você quer falar com o financeiro e tal? Isso. Então, levar isso para o mundo da mensageria, conectando com voz, eu tenho certeza que ajudaria muitos empreendedores aí, cara, a melhorar a gestão de relacionamento. Estamos no jogo, você que está nos vendo aí, estamos no jogo total, por favor, nos procura. O Thiago aqui, isso é sensacional, a gente tem essa troca, né? E armazenar todas essas informações desses canais com essa visão 360 do cliente, que aí é a visão, a junção do CRM com a multicanalidade, cara, é o nosso DNA, e ainda customizando ali para cada empresa. Então, muito obrigado. Então, pessoal, se vocês quiserem seguir, é G4 Flex, o Instagram. Instagram G4 Flex _oficial. O meu particular, Fleeds Green, Fleeds verde, né? Fleeds Green. Então a gente divulga nos dois, né? O meu Instagram tem até mais gente do que a Mas eu vou deixar também quem tá vendo o vídeo vai estar na bio. Legal. Aqui, e quem só tá no áudio vai estar nas descrições. Então, pessoal, Thiago Sodré, estou apresentando os Nos Detalhes, tá incrível. Tantos empresários com histórias de superação, histórias divertidas, muita risada às vezes, e a gente tem certeza que essa mensagem de empoderamento, de não só empreendedorismo, mas de intraempreendedorismo, ela é importante. Então o meu desafio é vir aqui dissecar um pouquinho a história do empreendedor e no final trazer uma solução, uma ferramenta para te ajudar a ser melhor um pouquinho a cada dia. Então, Nos Detalhes, Clube Casa Podcast, mais um episódio com G4 Flex, aqui com meu grande amigo, founder da G4 Flex, meu grande amigo Geneflies. Então, obrigado, pessoal.